Boa noite a todos. Hoje, mais uma vez, estamos reunidos, dia 1º de outubro, domingo, mais uma vez na sala de estudos da Ordem Teosófica de Serviço. E hoje estamos reunidos numa data muito feliz. Há 176 anos, nascia a Annie Besant, essa mulher que merece toda essa nossa homenagem, uma teosofista, uma mulher que se dedicou sua vida à humanidade. Foi presidente internacional da Sociedade Teosófica. Ela assume em 1907 e em 1908 ela funda a Ordem Teosófica de Serviço, mas com o nome de Ordem de Serviço da Sociedade Teosófica, indicando sua existência dentro e não separada da Sociedade Teosófica. Depois é que que muda o nome para a Ordem Teosófica de Serviço. Eu vou ler aqui rapidamente um trecho aqui desse livro, do manual que nós estamos estudando nessa sala, em que quando ela cria, ela anuncia em um suplemento para The Theosophist. Um grupo ela anuncia, né, o motivo, né, da criação da OTS. Um grupo de membros da Sociedade Teosófica, sentindo o desejo de organizar-se para várias linhas de serviço, a fim de promover ativamente o primeiro objetivo da sociedade. Eu constituo, por este meio, uma ordem a ser chamada de Ordem Teosófica, Ordem de Serviço da Sociedade Teosófica. Então, hoje, estamos reunidos para homenagear essa grande irmã, essa mulher que nos inspira a continuar essa obra, né, esse legado que ela deixa para a gente. E convido a nossa irmã Regina Medina para trazer, né, sobre a vida dela, sua biografia. Gratidão, Regina, pelo seu carinho, dedicação. Regina, ela foi a Tereza, né, que iniciou com a meditação, ex-presidente da OTS. Regina, ex-presidente também da OTS. É com grande alegria e honra poder te receber, irmã. Muito Eu fico obrigada. feliz de estar aqui com vocês. Realmente eu tenho uma admiração enorme por ela, né? É uma mulher de muitas facetas, né? Impressionante a quantidade de coisas que ela fez numa vida bastante longínqua, né? Ela morreu com já uma idade avançada, mas uma pessoa impressionante, de muito talento, de muitas facetas, de muita realização, uma mulher de ação que não era nem muito comum na época dela. Então, é alguém que veio realmente para dar um empurrão em muitas coisas, como vocês vão ver. Outra coisa importante, quando eu compartilhar aqui o PowerPoint, vocês não precisam se preocupar de ficar lendo. Eu faço assim porque é uma fonte de pesquisa, que tem datas, que tem coisas que às vezes a gente não grava, né? E quem quiser saber mais, pode ir lá e pesquisar. Mas eu gostaria que vocês se fixassem mais nas imagens e ouvissem como uma história. Vamos ouvir a história dessa mulher maravilhosa. Deixa eu tentar aqui colocar, vou ver se tomara que dê certo, né? Vamos lá. Todo mundo está vendo direitinho? Sim, perfeito. Tá ótimo. Deixa eu voltar lá para o início, que não está no início.
Pronto, muito bem. Agora sim. Bom, gente, a gente fala aqui no Brasil Annie Besant. É uma forma que já está combinada entre nós brasileiros. Para nós soa bem, mas na realidade os ingleses eles falam Annie Besant. Mas não interessa, para nós é Annie Besant, está tudo certo. Então, gente, essa mulher maravilhosa nasceu com sangue celta, descendentes de irlandeses, e com aquela força de vontade, com aquela energia que é muito comum dos irlandeses. Eles têm essa fama. E outra coisa interessante também é que os irlandeses vêm dessa linha celta, que tem muito a ver também com, é, com ter algum tipo de talentos psíquicos, né? De ter uma visão, por exemplo, apurada. Ela não era assim, mas ao longo do tempo vocês vão ver que se ela apresentou realmente esse tipo de característica. Bom, essa menina, 5 aninhos, já ficou órfã. E aí, uma senhora muito bem preparada, aquele pessoal que tem muita cultura, né? Resolveu educá-la, que naquela época não tinha esse negócio de escola, era mais assim um professor, né, particular, as pessoas de classe mais alta que tinham esse atendimento, né, educacional. E ela teve também com essa senhora e foi muito bem educada. E aos 19 anos ela conhece, então, um padre, né, um vigário anglicano. E aí casa novinha com essa pessoa, só que o casamento não deu certo. Durou muito pouco. Aqui diz que durou 6 anos. E eles acabaram se separando, e foi uma separação complicada, porque separar naquela época não era fácil. E um dos motivos que provocou isso é porque ela era muito contestadora. Ela começou a contestar a própria religião anglicana, aqueles princípios do cristianismo incomodavam e ela discutia, ela não aceitava, e isso acabou é, estragando essa união, né? E o que acontece? O filho fica com o pai e a filha fica com a mãe. Pelo menos nesse momento ficou. E ela mesma tentou negociar, né, falar no julgamento lá da separação dela, mas não teve jeito. Naquela época, realmente, as mulheres não tinham não poderiam querer muita coisa, não. Não mandavam nada, tinham que obedecer mesmo. E ela teve até sorte de ficar com a filha um tempo, pelo menos. Eu não sei se ela ficou o tempo todo, eu imagino que não. Bom, então essa separação foi sofrida, principalmente por causa da questão dos filhos, rompimento total com o cristianismo, ela se tornou materialista, né? Mas nós estamos vendo aqui uma foto bem interessante dela com a filha já adulta. Aliás, lembra muito o rosto, né? O olhar da mãe, e já uma netinha aqui no colo. Então a gente vê o seguinte: apesar dessas separações todas, quando essas crianças eram pequenos, mas com o tempo eles apoiaram a mãe, deram a maior força, nunca ficaram contra essa mãe. Mas o fato é que ela foi muito afastada dos filhos. E aqui a igreja, né, de St. Margaret, né, na Inglaterra, onde o Frank Besant foi o vigário. Bom, essa pessoa que se tornou materialista, decepcionada, inclusive, com a questão do cristianismo, com tudo que aconteceu com ela, mas ela foi em frente, ela buscou outros campos de ação. Então, ela foi muito lutar por causas que ela considerava justas e importantes, principalmente a questão das mulheres, né? A liberdade de pensamento, os direitos das mulheres. Ela tentou realmente mudar um pouco a sociedade daquela época com o trabalho dela.
controle da natalidade. Ela se juntou com um advogado que tinha um jornal que se chamava Charles Bradlaugh. E esse tal desse Charles Bradlaugh é que assim, dava suporte a ela no que ela escrevia e em tudo que ela tentava fazer. Tem uma história muito importante que eu vou mostrar aqui para vocês, uma greve em que ela participou e que ela realmente fez história, marcou presença, porque era uma época terrível, né? Aquela época da Revolução Industrial, onde havia aquelas fábricas horrorosas, onde ninguém tinha um trabalho limitado por horas. Elas eram obrigadas a trabalhar muito, e sábado, e domingo, às vezes com crianças junto. Então, ela resolveu defender essas mulheres, inclusive a Blavatsky também participou dessa história aí. Mas uma das pessoas que deu força mesmo, que deu o impulso, foi ela. E ela está aqui, ó, vocês estão vendo ela aqui numa foto, né? E outras mulheres também famosas na época por essas lutas de direito feminino, né? Então, fizeram essa Sarah Chapman, né, que é uma das grandes líderes também desse movimento. Mas o que acontece? Essa greve foi bem sucedida, mas foi difícil, foi complicada, e nessa fábrica de fósforos, inclusive diziam que estava provocando doença nas pessoas. Nós estamos vendo aqui uma placa comemorativa na Inglaterra, né, em homenagem a esse fato histórico. E eu descobri, por um acaso, essa semana, que tem uma série na Netflix, que é essa aqui, ó, Enola Jones. Essa série, ela retrata esta greve. Não sei se ela fala na N ou se ela não fala, não sei. Acredito que não. Mas o fato é que retrata esta greve, com uma personagem participando dessa tal greve. Então, é um fato real. Quem quiser ver depois no Netflix, é uma curiosidade que eu nem sabia, descobri por acaso. Bom, aqui foi outra enorme confusão. Esse aqui é o Charles Bradlaugh, né, que era o tal do advogado que estava junto com ela nas lutas. E o que acontece? Os dois resolveram distribuir panfletos ensinando aquelas mulheres, naquela condição tão terrível, a contracepção, aprender a fazer a contracepção. Foram distribuir os panfletos, isso deu uma confusão terrível. Eles foram acusados de depravados, de uma porção de coisas, e disseram o seguinte: achamos mais moral impedir a concepção de crianças do que depois que elas nascem, assassiná-las por falta de comida, ar e roupas. Então, culpados por ensinarem a contracepção. Acabou que os dois foram condenados à prisão por 6 meses, mas voltaram atrás. Quer dizer, conseguiram se livrar de serem presos. E a Anne Besant, ela escreveu um livro onde ela fala exatamente The Loss of Population, as leis da população, que foi atacada terrivelmente pelo jornal The Times e foi o motivo básico da prisão, né, da ameaça de prisão dos dois. Né? Mas eu acho interessante que uma vez eu estava num consultório médico, né, na ginecologista, e em cima da mesa, na sala de espera, tinha um livro enorme, e esse livro se chamava História da Medicina. Eu achei lindo o livro, comecei a ler, né? E vejo lá quem ela, com essa luta da contracepção. Então, a gente vê como ela começa a atuar em vários campos. E aí, a medicina hoje a reconhece como a primeira divulgadora desses métodos contraceptivos. Interessante, né? Bom, então, ativismo e ateísmo foram a tônica da vida dela durante um grande período.
lutadora, grande oradora, jornalista, ela sempre buscou a verdade. Por isso que ela se separou, por isso que ela correu atrás de tantos campos de ação, né? E ela ficou bem conhecida, lógico, até foi quase presa, né? Ficou bem conhecida. Escrevia muito bem, e também não era uma coisa muito normal para aquela época, né? E então uma mulher, a gente vê uma mulher elegante, uma mulher bem assim apresentada socialmente. E nessa, como jornalista, um dia dizem para ela assim: olha, você lê esse livro aqui, era Doutrina Secreta. Você, por favor, lê esse livro aqui, que saiu em 1888, A Doutrina Secreta. Mas um ano depois, ela deveria escrever uma crítica, porque Doutrina Secreta estava mexendo lá com tudo, né? E ela, então, vai pessoalmente conhecer a HPB. E quando ela chega, a HPB a recebe muito feliz. Nossa, eu esperei muito que você viesse. Ou seja, ela já estava esperando aquela discípula. E aí, a Besant, depois que termina essa entrevista, depois que ela escreve o que ela tem que escrever, ela diz o seguinte: ao lê-la, Doutrina Secreta, tiveram um flash de iluminação e de certeza de que a própria verdade estava encontrada. Ou seja, aquela mulher que brigou completamente contra qualquer noção de espiritualidade, né? Que entrou no materialismo bravo, né? Que ela assumiu isso. De repente, quando ela leu a Doutrina Secreta, aquilo abriu a mente, porque ela viu uma apresentação de espiritualidade completamente diferente da que ela lutou contra, o dogmatismo das igrejas cristãs. E ela, então, o que faz? Muda completamente de vida. Aí, os seus amigos ficaram muito preocupados com ela, muito espantados, e não conseguiam entender o que aconteceu com ela, porque, de repente, ela dividiu a vida dela. Ela falou, não, entrou para a sociedade teosófica, né? E o ateísmo foi substituído pela teosofia. E começou a estudar, escrever inúmeras obras. Ela deixou mais de 4 centenas de livros e ainda um monte de artigos, né? Além de ser a maior oradora da sua época, segundo Bernard Shaw, que era um grande escritor também da época. Aliás, foi teosofista também. Bom, essa casa aqui era o lugar onde ela residiu em Londres, que hoje é um monumento, né? E temos aí uma marcação histórica oficial de que ela morou nesta casa, em Londres. Mas não morou aqui o tempo todo, não. Porque ela entrou para a Sociedade Teosófica e uns 3 anos depois, HPB faleceu. Mas, nesses 3 anos, elas conviveram bastante, muito mesmo. E a HPB tinha feito, na loja de Londres, ela tinha escolhido, inclusive, um grupo de pessoas que era assim como se fosse, eram os discípulos dela. Eram pessoas muito especiais que tinham uma aula especial, um trabalho especial junto com ela. E nós estamos vendo aqui essas pessoas, muitas, a Isabel Oakley, várias pessoas conhecidas da Sociedade Teosófica, e aqui está Anne Besant também, que fez parte. E como ela tinha uma condição social já melhor, né? Ela tinha dinheiro, porque ela escrevia muito, participava, era jornalista, uma pessoa que tinha toda uma vida social diferente, o que ela faz? A HPB estava doente. Nós estamos vendo aqui que ela já não andava, ela usava esse carrinho, né? Que na época era o carrinho dela de rodas. Então, o que ela faz? Ela aluga uma casa
não sei se ela alugou ou comprou direto, ou comprou depois, mas o fato é que a casa onde a HPB ficou, onde houve essa loja de Londres, onde tudo foi criado nos últimos tempos com a HPB, foi Anne Besant que ofereceu essa casa. E essa casa eu imagino que ela tenha doado depois para a Sociedade Teosófica, porque até o dia de hoje, essa aqui é a loja de Londres. Se a pessoa for aluno de visitar, eu tive essa felicidade de ir, e eu perguntei para eles, mas foi nesta casa realmente que a HPB ficou? E eles me afirmaram que sim. Então, essa deve ser a tal casa que Anne Besant cedeu para Blavatsky morar. Ela morou aí. Tinha o andar onde ela ficava, que era no andar de cima, o andar de baixo tinha sala de reunião. Enfim, apresentando a vocês a Sociedade Teosófica de Londres. Bom, então morre HPB e ela começa a viajar muito, inclusive foi para a Índia. E no que ela vai para a Índia, ela ficou encantada com a Índia. Ela se identificou na hora, sabe assim? Ela adotou, agora é o meu país. Mas no início ela ficava para lá e para cá, e aconteceu também uma apresentação histórica, que é o Parlamento Mundial das Religiões, em Chicago, onde Vivekananda foi levado pela primeira vez ao Ocidente. Dizem que com patrocínio da Sociedade Teosófica, que fez questão de levar. Então, foi aquela pessoa se apresentar, uma pessoa completamente diferente daquele contexto, que nunca tinha sido vista no Ocidente, e foi um sucesso. Então, o Vivekananda, sua apresentação ao Ocidente, tem a ver com a Sociedade Teosófica. E nesse mesmo parlamento, ela foi a oradora representante da Sociedade Teosófica. Bom, tornou-se vegetariana e realmente se entendeu direto com a Índia. Até que morre Olcott, porque foi o segundo presidente da Sociedade Teosófica quando morreu Blavatsky. Então, quando morre Olcott, ela é eleita presidente. Há uma disputa lá com o Judge, mas ela é eleita presidente internacional da OTS. E aí mesmo que ela assumiu a Índia direto, embora viajasse sempre para as palestras. Bom, Adyar era um lugar bem menor do que ele é hoje. A gente vê essa foto aqui, ó, a gente tem mais ou menos uma ideia de como era Adyar antigamente, né? No tempo que Anne Besant chegou lá. Mas, quando ela assume como presidente, ela era uma mulher com uma cabeça assim, muito prática, de realizações, e ela conseguiu arrumar dinheiro para ampliar a Diar. Então, ela comprou uma extensão de terra enorme. Isso aí, lógico, a Diar era muito escondidinho, ficava longe da cidade, era cercado de vegetação, não tem nada a ver, por exemplo, com os dias de hoje, que a sociedade teosófica hoje ela é cercada por uma cidade grande, pela cidade de Chennai. Mas naquela época não era. E Anne Besant, então, aumentou demais a sociedade teosófica, o que foi muito importante, porque ela é um espaço fantástico até hoje. É um lugar onde os indianos, por exemplo, podem passear no sábado, no domingo, num parque onde tem muita natureza, onde tem templos. É um lugar lindo. E a gente deve, a Sociedade Teosófica deve a ela essa iniciativa. Ela que transformou a Adyar no que é hoje, né? E a gente está vendo aqui a homenagem que tem a ela, aqui no hall principal de Adyar, como tem de outros teosofistas também. E eu achei uma coisa muito linda que ela deixou lá. Essa placa aqui, ó. Trabalhe por Adyar. Aqui é o lar dos mestres, The Master's Home. Então, ela realmente era a Sociedade Teosófica. Ela se sentia parte, foi a vida dela até o final.
Mas, como presidente, ela sempre foi ativa também, ela se fazia, né, viagens a outros lugares da própria Sociedade Teosófica, no mundo inteiro, inclusive na Índia, que existia em muitos lugares, e aumentou muito a quantidade de membros na época dela. A gente está vendo ela aqui já velhinha, com o Leadbeater do lado, né? A Krishnamurti ao lado também, e assim, vários teosofistas importantes, de Narajadada, aqui também, aqueles nomes que a gente ouve, aqui está Arundale, então, nomes muito importantes da Sociedade Teosófica estão aqui nessa foto. Ainda aqui como presidente internacional, né? Desde nova até mais velhinha, né? Até o fim da sua vida, ela trabalhou como presidente da OTS, ou da Sociedade Teosófica, e da OTS também. Bom, agora chega a parte do ocultismo. Muitos teosofistas, até o dia de hoje, criticam muito essa fase de Anne Bennett, quando ela desenvolve, e o Leadbeater também, e ele conta na biografia dele que ele recebeu isso através de um mestre, que ele não tinha este dom quando ele era novo, mas que ele foi treinado e que ele desenvolveu o dom da visão. E Bezant tinha isso também. Embora as pessoas critiquem e acham que, não, não pode ser, pode sim. O próprio Espiritismo provou muito do que eles investigaram. Inclusive, existe um livro que chama-se Química Oculta, que jamais poderia ter sido escrito naquela época se eles não tivessem realmente usado essa visão que eles receberam, né? Então, eles escreveram, às vezes, de livros juntos, de pesquisa juntos e também separados, mas usaram mesmo essa parte oculta. Bom, outra faceta dela que foi fundamental foi a educação. Ela não brincou em serviço, não. Entraram, eles realmente construíram escolas. Dizem até que a primeira escola onde sentaram-se crianças de diferentes castas da Índia foi na Sociedade Teosófica. E que até briga dava, porque as crianças não sabiam o que era uma escola, não queriam ir, ficavam com medo, e os pais queriam obrigar os filhos a entrarem naquela escola, porque era uma oportunidade única, a única que eles iam ter, e que precisavam os professores dizer, não, não é assim, não é desse jeito, e chamando aos poucos aquelas crianças. Mas o fato é que muitas escolas foram inauguradas, mais tarde, depois, com Arundale, então, que era outro educador, aí então que a coisa aumentou cada vez mais. Essa cena aqui é numa escola que tem o nome dela, tá? Uma escola de ensino médio, que tem o nome dela. E aqui tem uma foto interessantíssima. Ela criou o primeiro grupo de escoteiros da Índia, a pedido do próprio fundador do escotismo, né? E aí todo mundo criticou, achou ridículo, onde já se viu? Ora, esse indiano vai ser escoteiro, achava isso uma maluquice. Mas não, deu certo. E aqui a gente está vendo a Arundale também, vestido como chefe de escoteiros, né? Então, foi outra coisa que ela fez questão de dar força. E ela inicia, então, uma apaixonada obra de valorização da cultura indiana e de melhoria das condições educativas e sociais, ao mesmo tempo que divulgava a teosofia também, né? Então, é fundado o Colégio Central Hindu, Central Hindu College, que eu não sei se é esse aqui, eu não consegui descobrir, mas pode ser. E depois, daí, vai nascer, então, a Hindu University, que depois lhe concedeu o título
de doutora, e uma outra ordem dos filhos e filhas da Índia. Então, o trabalho dela com a educação foi fundamental. Ela também tentou evitar, por exemplo, uma prática ruim que havia na Índia de contratar casamentos de crianças. Contratava-se o casamento, aí, quando as crianças chegavam a uma certa idade, então elas se casavam. E ela achava isso um erro, ainda mais ela que teve os problemas que teve no casamento, né? Então, ela era contra e defendia que isso fosse abolido. Bom, como oradora e conferencista, foi pelo mundo inteiro, né, considerada a mais brilhante conferencista da Inglaterra e a melhor oradora de sua época, segundo o escritor Bernard Shaw, né? Dizem que ela, às vezes, chegava a proferir 3 conferências no mesmo dia, falava de improviso, enfim, ela tinha uma força magnética, uma presença fantástica, que todo mundo ficava impressionado com ela por causa disso, né? Ela tinha realmente uma fazia parte, né, dos talentos dela. Eu acho talvez que esse fosse o mais importante, porque ela só faltava convencer as pessoas e uma mente muito clara. Eu acho que todos os livros dela são extremamente claros e didáticos. Eles facilitam para que as pessoas possam entender a teosofia de uma forma mais compreensível, quando alguns acham que, não, é difícil. Não, os dela não são. São muito bem explicados. Então, é outro talento que ela tinha, né? Ela poderia ser uma professora, uma educadora, com certeza. Bom, e aí chega uma época mais adiante, onde se começa a contestar a questão da Índia ser controlada pelos ingleses, né? Então, ela entra firme nessa luta de tentar, criou um movimento, Home Rule Movement, que é essa coisa de tentar que a Índia se liberte, tenha sua própria identidade. Só que quando aconteceu isso, ela não estava muito segura que já seria a hora certa, mas mesmo assim ela apoiou até o fim. Talvez não fosse mesmo, porque depois deu uma guerra lá com o Paquistão, que formou o Paquistão, né? Houve uma separação enorme entre hinduístas e muçulmanos, e foi transformado no Paquistão. Então, talvez ela tivesse até um pouquinho de razão, mas não foi isso que mudou a cabeça dela. Ela sempre deu força. E o Gandhi, que conta na sua própria biografia, que não dava a menor importância para a sua religião, para coisas da Índia, ele era completamente inserido na tradição ocidental, até porque ele estudou na Inglaterra. Mas, quando ele entra em contato na Inglaterra com o pessoal da Sociedade Teosófica, a cabeça dele começa a mudar. E dizem que realmente a influência, particularmente de Helena Blavatsky, de Annie Besant e de outras pessoas, também outros teosofistas, começaram a acender uma luz na cabeça dele de valorização da própria cultura. E eu também achei uma informação de que foi Annie Besant que propiciou a ocasião para que ele se tornasse conhecido, dando-lhe a palavra na inauguração da Universidade de Benares, que foi a primeira que existiu na Índia e que também foi criada sob o impulso da Sociedade Teosófica. Então, na Índia, ela dedicou-se não somente à Sociedade Teosófica, mas pelo progresso, pela liberdade, e fomentou o renascimento da cultura e da espiritualidade, que estavam realmente sufocadas, né? Por isso que o Gandhi não tinha a menor noção, porque a ideia era acabar com essa superstição antiga, era o que se pensava de acordo com os ingleses, né? Mas ela realmente, apesar de ser inglesa, ela foi anticolonialista e defendeu a Índia muito,
fez de tudo. A gente está vendo aqui, ó, uma comemoração, né, em homenagem a ela. Um selo também, tudo isso é importante. Olha, ela arranjou tanta confusão com essa luta pela independência da Índia, que em determinado momento ela foi presa. Não foi numa prisão. Os ingleses colocaram nessa casinha aqui, bonitinha, onde tem aqui até uma menção, né, dizendo, contando essa história, ela e Arundel. Os dois foram presos nessa casa, ficaram lá por 3 meses. O próprio Gandhi pediu pela libertação dela, houve muita confusão, as pessoas querendo que ela fosse libertada. E realmente foi. Então, gente, essa mulher, olha a ação que ela teve em N campos, em muitos campos, né? E acabou sendo eleita presidente do Congresso Nacional Indiano. Olha que coisa impressionante, num país onde as mulheres não tinham nem tanto destaque assim, né? Era uma coisa diferente. Ela realmente era diferente. Aí dá para a gente sentir o poder que ela tinha de falar, de convencer, de explicar, de mostrar a clareza de pensamento que essa mulher tinha. E a OTS também, lógico, faz parte desse mesmo projeto, que começou com a área da educação. Aí chega a Ordem Teosófica de Serviço, né? União de todos os que amam o serviço de tudo que sofre. No início da palestra, antes de começar a palestra, a nossa irmã, Raquel, leu, inclusive, que ela criou essa ordem com a ideia de que aquelas pessoas que sentissem aquela vontade de fazer um trabalho prático de verdade entrassem para essa ordem, tivesse um campo para trabalhar. E ela sempre quis que fosse unida à Sociedade Teosófica, como ela declarou no momento que ela criou. Só que, no futuro, houve um tempo em que não, que a OTS ficou um pouco separada. Eu imagino que seja por causa de problemas com os governos dos países, tem que ter uma forma de lidar que não cause tanta confusão. Eu lembro, por exemplo, eu coloquei até no manual aí da OTS, na época que eu era representante nacional, né? Que houve uma confusão lá em Adiar por causa do viaduto que eles queriam fazer, que é atravessar Adiar, e realmente quem lutou contra foi a OTS do mundo inteiro. Foi quem recolheu cartinha, entendeu? Foi para as lojas da Sociedade Teosófica arrumar meios de defender o nosso campus de Adiar sem cortar o campus com esse tal desse viaduto. E realmente conseguimos. Aí eu fico pensando, será que não é por isso que havia essa separação, não dentro da Sociedade Teosófica, para poder fazer um trabalho diferente? Que imagina ter que encarar o governo do Estado, né, dali da Índia, né, que esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar. Enfim, Chennai fica no estado e era o governador do estado que estava com essa ideia linda, né? Que é estragar um lugar maravilhoso, que, independente de ser sociedade teosófica, era um lugar com árvores, uma verdadeira floresta, uma natureza espetacular, com animais, com tudo, e que ia estragar até para a própria Índia, que foi o que foi argumentado muito pela OTS. Então, não sei, pode ter sido esse o motivo, né? De não criar problema com os governos, para a sociedade teosófica. Então, cria problema com a ATS, mas não com a sociedade teosófica. Bom, a mãe adotiva do filósofo Krishnamurti. A gente sabe que ele foi descoberto numa praia, que essa praia fica onde é Adiar, né? É em Adiar, e que era um menino abandonada, assim, porque era órfã, a mãe tinha morrido, naturalmente o pai não tinha tantas condições de cuidar, então a criatura estava com piolho, estava todo ruim, e que o nosso irmão,
o Leadbeater, que é muito criticado, mas olha como nesse momento funcionou a intuição dele, ou a visão dele, e ele viu naquela criança um algo mais, uma aura muito especial, e achou que valia a pena educá-lo. E os dois o educaram muito bem, né? Ele estudou, ele foi muito bem educado, e em algum momento, outra crítica que se faz a ela é que ela aceitou a criação da Ordem da Estrela do Oriente, onde ele seria um novo Messias, uma coisa assim. Mas, gente, a gente não pode criticar, porque as pessoas, elas têm também o seu lado, vamos dizer assim, erro. E será que errou? Lógico que essa história de Messias, nada a ver. Mas um grande filósofo teve uma carreira muito importante depois, né? Então, a gente não pode dizer que não viram nele qualidades absolutamente maravilhosas. E ele mesmo não quis mais fazer parte da Ordem da Estrela, e a mãe nunca deixou de apoiá-lo, apesar disso. Então, ela foi realmente a mãe dele, ele o considerava mãe, e nunca ela deixou de apoiar este. Bom, o que é muito bonito com ela é o compromisso com a verdade. Ela viveu a verdade que ela captou. O que ela achava que era verdade, ela fazia, mesmo nessa questão complicada do filho, né, adotivo. Então, da sua vida agitada e trabalhosa, narra a autora episódios emocionantes que aumentam a nossa admiração por esse grande espírito, que não sabemos quando mais brilhou. Se na luta ao lado dos materialistas, em benefício do povo sofredor e oprimido, se ao lado dos espiritualistas, quando após o providencial encontro com a imortal Blavatsky, iluminou-se-lhe o espírito para trabalhar num outro setor com mais ampla ciência. Então, não houve nada em que ela não tenha colocado, né, o seu dedo mágico criativo. E todos os campos em que ela atuou, ela conseguiu melhorar, iluminar e fazer uma realidade muito melhor. Então, eu coloquei aqui, em homenagem a ela, né, Não há religião superior à verdade. E aqui a gente tem uma foto do funeral, que foi muito importante. Vieram pessoas do Congresso da Índia, pessoas importantes, porque ela era uma pessoa muito respeitada. Coloquei aqui os pensamentos dela. Pensamento correto não é da prática certa que vem o pensamento certo, mas do pensamento correto que vem a prática certa. Importa enormemente o que você pensa. Se você pensa falsamente, agirá erroneamente. Se pensa com uma base, sua conduta vai se adequar ao seu pensamento. Né? Não é à toa que o livro Formas de Pensamento foi Leadbeater que escreveu. Né? Outra coisa que eu achei muito lindo, que eu não conhecia, outro pensamento dela. Nada duradouro é construído com paixão violenta. A natureza cultiva suas plantas em silêncio e na escuridão, e só quando elas se fortalecem é que colocam a cabeça sobre o sol. Bom, também criou a Ordem Mística do Tempo da Rosa Cruz, que aqui explica que durante a Primeira Guerra teve que encerrar os trabalhos, depois voltaram, porque tem um outro episódio aí, já na época da Segunda Guerra, que eu não vou colocar aqui, mas que eu coloco muito numa palestra que eu faço sobre celtas, que é bem interessante e que tem a ver com essa ordem do Templo da Rosa Cruz da Inglaterra. Bom, depois, um dos auxiliares dela, né, na fundação do Templo, foi para os Estados Unidos, esse Wedgwood, né? E ele trabalhando como bispo da Igreja Católica Liberal e mais Russac, eles na Califórnia ajudaram na elaboração dos rituais da Ordem Rosa Cruz à Morte.
que é uma outra ordem que tem um trabalho paralelo. Foi maçom da comaçonaria. Aí a gente fala, mas a maçonaria não tem mulheres, mas a comaçonaria universal tem, que se chama Le Droit Humain, né? O direito humano. Então, ela foi grande mestra, né, dessa comaçonaria britânica, e ela declarava: a comaçonaria universal estabelece o costume imemorial de admitir, em pé de igualdade, os homens e as mulheres nos mistérios dos quais derivou a franco-maçonaria, fundado sobre a fraternidade, a verdade e a prática de todas as virtudes morais e sociais. Então, aqui está ela, vestida nos seus trajes maçons, né? Bom, eu já falei que ela foi a primeira mulher eleita, mas existe um bairro na Índia, Chennai, né? E nesse bairro fica também a Sociedade Teosófica, e esse bairro se chama Besant Nagar. Interessante, né? Bom, então essa pensadora, né, foi teósofa, militante socialista, maçom, ativista, defensora. Oh, meu Deus! Voltou. Defensora dos direitos das mulheres, uma das mais notáveis oradoras de sua época, autora de uma vasta obra literária sobre teosofia. E viajou, proferiu centenas de conferências e palestras pelo mundo, publicou uma quantidade enorme de livros e de artigos e de folhetos, valorizando não só os ensinamentos esotéricos do hinduísmo, mas de outras religiões também. Inclusive, o cristianismo, que ela tinha brigado no início da sua vida, quando ela se separa, né, do vigário, ela escreve, inclusive, um livro muito importante, que é o Cristianismo Esotérico. Então, ela faz essa nova ligação com o cristianismo. E, para terminar, o mantra da unidade tinha que ser, né? Aquele que virou um mantra e quase uma oração da Sociedade Teosófica, que nós usamos até o dia de hoje em todas as nossas oportunidades de apresentação, de tudo, porque realmente é uma definição linda, né, do que está acima e do que está em tudo. A vida oculta que vibra em cada ato, né? A luz oculta que brilha em cada criatura, o amor oculto que está na unidade, né? Então ela diz: saiba todo aquele que se sente uno com tudo isso, que é por isso mesmo uno com todos os outros. É isso, gente. Então essa foi a minha apresentação sobre a Annie Besant. Eu sou fã mesmo de carteira dela. E a ideia era essa, deixar uma fonte de pesquisa para que todo mundo que queira, né, o pessoal que está entrando na Sociedade Teosófica, conhecimentos, possa ter acesso a informações, fotos, etc., sobre ela. O Ricardo colocou aqui o nome do bairro que eu tinha esquecido. Tamil Nadu. É isso aí. É isso. Obrigada a vocês pela oportunidade. E realmente ela é fantástica. Parabéns, Regina. Nossa, que riqueza! Linda sua apresentação, sua pesquisa, as imagens. Dá vontade de ficar aqui mais muito tempo. Foi muito rápido. Serve para a gente ficar com esse sabor, né? Essa vontade de procurar saber mais e de, quem sabe, até fazer mais alguns encontros, né? É impressionante como uma mulher, naquela época, Como ela fez o conseguiu, que ela fez. É um gênio. Eu a é, considero assim. sim, que mulher, né? Que batalhadora, né? Como ela conseguiu fazer isso, né? Nessa vida, em uma vida, né? Pois é, ainda bem que foi longa.
porque ela conseguiu agir em todos os campos, é verdade. É impressionante. A gente tem aqui duas mãos levantadas, João e depois o Ricardo. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Márcia também chegou, Josuel, Juliane, Annelise, depois Andréia. Sejam bem-vindos. João, por favor. Mais uma vez, boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês e é um prazer estar aqui com vocês. A Regina falou muito bem e bem de maneira, vamos dizer, bem tranquila, contando a história, como ela mesma diz, vamos ouvir a história. E realmente, Annie Besant foi tudo isso e acredito muito mais que a gente não consegue avaliar. Mas eu digo sinceramente que eu entrei para a Sociedade Teosófica por causa da Annie Besant, que eu comecei a ler a Annie Besant, isso em 1970 ou antes, e me entusiasmei muito com os livros delas. Naquela época, era até um pouco difícil conseguir todos os livros, né? Você teria que pedir para a editora, pedir para a livraria, ficar aguardando a chegada no interior de São Paulo, que eu morava ali na região de Catanduva, São José do Rio Preto, mas eu fazia isso e ficava aguardando os livros chegarem. Então, ela foi realmente a alavanca na minha vida, onde descobri a Sociedade Teosófica, todos os conhecimentos que ela explica com uma clareza que não tem como resumir. Eu costumo falar isso para o nosso irmão Lindemann. Você tentar resumir um texto da Annie Besant, você não vai conseguir, porque ela não fala para perder palavras, né? Então, eu realmente tenho a Annie Besant no meu coração, tanto é que o Goethe, quando houve a oportunidade de criar, auxiliado também pelo irmão Lindemann, a Teresa também deu uma forcinha no início, quando eu comecei a comprar os livros da Sociedade Teosófica, né? E abrimos o Goethe aqui em Cuiabá, com toda essa vontade, e trabalhamos sempre falando nela. Lindemann também, nós temos uma relação de conhecimento, tanto da Annie Besant como do Leadbeater, e intenções de realmente não deixar que caia todo esse conhecimento no esquecimento, mas enfatizar cada vez mais através do que for possível, em projetar Annie Besant para que não seja esquecida de tudo que ela fez. E nosso irmão Lindemann pode falar muito mais, né, a respeito disso e de todo o trabalho que ela fez. Regina, parabéns, foi uma maravilha. Qualquer dia vamos convidar você para falar aqui no Goethe da Annie Besant. Ah, que bom que vocês gostaram. Ainda mais porque esse MB, gente, é muito bom. Então era isso. Parabéns a todos aí. Lindas palavras, João. Olha, essa semana do Rio de Janeiro, a gente vai colocar algumas palestras assim que tem a ver com a OTS, em homenagem a ela, continuando. Então, assuntos ligados aos departamentos da OTS, nós vamos colocar, inclusive amanhã. Amanhã vai ser numa área diferente, que é das atividades físicas, né? Mas vai ter uma palestra também sobre imposições de mão. Vamos ter no sábado, especialmente, o nosso irmão Ricardo Lindemann, que vai falar sobre o Milagre do Nascimento. Assim como o Besant, Leadbeater, outro grande autor é esse do Milagre do Nascimento, né? Porque são seres que tinham essa parte oculta. Então, eles passam para nós também conhecimentos que nós não conseguimos acessar
com o nosso valor, né? Com o que a gente já desenvolveu, mas eles desenvolveram. Então, é muito interessante esses estudos. Eu gosto demais, demais. Todos três, maravilhosos. Então, nosso irmão Ricardo estará no Milagre do Nascimento, no sábado, às 16 horas, o horário cedido, inclusive, pela loja Rio de Janeiro, né? Eles cederam na mesma hora. Então, gente, vai ser uma semana animada. Eu sei que também a OTS Nacional vai fazer outras coisas e vai ser muito bom isso. Vamos aproveitar para entender mais a OTS, porque às vezes as pessoas ficam vendo o trabalho da OTS com uma limitação que não é verdade. Ela tem vários departamentos, ela trabalha com informações, ela é uma formadora de ideias, de divulgadora com relação à saúde, com relação à espiritualidade, educação, tantos campos, né, que a gente tem que aproveitar. Esse é o momento. Aniversário da OTS por causa de Anne Bennett. É isso. Todos convidados. Eu posso fazer algum comentário, Regina? Com certeza, imagina. Em primeiro lugar, gostaria de te agradecer por dar esse devido destaque a talvez uma das presidentes que mais durou em exercício na Sociedade Teosófica. Ela foi escolhida como sucessora pela própria Blavatsky, que a treinou pessoalmente. Eu tenho, confesso, muita dificuldade de entender quem possa querer criticar a doutora Annie Besant, que então faça mais do que ela fez. Eu me lembro numa frase da Yanti Hoskins, que uma senhora quis, ela era secretária-geral da Sociedade Teosófica na Inglaterra, e queria uma visitante lá fumar dentro da sociedade, e a Yanti não deixou. E ela disse, mas olha ali no quadro, a Blavatsky está com um charuto na mão. A Yanti disse, de imediato, no dia que tu tiveres feito pela humanidade o que Helena Blavatsky fez, tu podes fumar dentro da sociedade teosófica. Aí eu te autorizo. Tá? Então, as pessoas procurarem defeitos na Annie Besant, com o currículo que ela tem, ela nunca se propôs santa. Mas se ela alguma vez se equivocou, com certeza foi com a intenção de acertar. Essa é a questão. Então, tem dois pontos realmente delicados na vida dela que tu expuseste com muita coragem, que eu gostaria, talvez, de detalhar. Não sei se hoje é o momento, vocês me digam, mas um deles é que ela sustentava, como tu bem disseste, foi ela que abriu a carreira do Gandhi. Isso nunca é mencionado. Por quê? Porque o Gandhi, mais tarde, divergiu dela. E ele virou o pai da nação e ela foi, até certo ponto, preterida. Ainda que existam, como tu bem disseste, estátuas dela pela Índia inteira e perto lá da sociedade, então tem o Besanagar, tem uma praça onde trocam a guirlanda de flores dela todos os dias. Mas eu queria lembrar que muitos sustentam que a libertação da Índia foi pacífica, mas que, na verdade, morreram 6 milhões de pessoas nas fronteiras do Paquistão e de Bangladesh, e a doutora Besant previu isso e avisou o Gandhi que se ele levasse a Índia à independência antes de haver um espírito de unidade nacional, ela se romperia em pedaços. Ela divergiu de Gandhi na questão da pressa em conseguir logo a independência. Ela dizia só quando a Índia estiver pronta, porque ela previa a desgraça que ia acontecer.
Não sei se vocês viram o filme O Último Vice-Rei da Índia, em que dividiram a prataria, dividiram até a enciclopédia, até tudo proporcionalmente à área, não sei, coisa terrível. Então, a enciclopédia ia até a letra R, ficava na Índia, da R em diante ia para o Paquistão. Então, aí eu sei lá o meu nome, onde é que ia acabar na enciclopédia. Se eu tivesse que procurar algum item com a letra R, eu estaria com um problema. Tá? Então, foi muito triste a partição da Índia. E morrer 6 milhões de pessoas é o número de judeus que morreu no Holocausto. Não é uma libertação pacífica. Me desculpem eu ter que ser verídico nessa hora. A doutora Besant divergiu de Gandhi porque ela previa que isso ia acontecer, e o Gandhi foi até assassinado nesse processo. Então, vocês vejam que ele mexeu num abelheiro. Ele, no fim, pelo menos de acordo com o filme do Richard Attenborough, reconhece que a Índia não estava pronta para o ideal que ele tinha proposto. Dá a impressão que ela está lembrando, no fim da vida, o que a Annie Besant avisou. Por outro lado, a Annie Besant foi presa, é verdade, uma espécie de prisão domiciliar. Na época não tinha tornozeleira eletrônica, graças a Deus. Né? Mas ela ficou presa, e tu bem fizeste a pesquisa. E nesse livro, Os Ideais da Teosofia, que é um dos livros menos lidos dela na sociedade, eu queria saber por quê, mas estou aqui fazendo a propaganda da editora teosófica, traduzido por Fernando Pessoa. Se o Fernando Pessoa se entusiasmou nesse livro, é porque alguma coisa há aqui que mereceria mais destaque, mas porque ele sai das temáticas tradicionais e entra em questões da fraternidade do governo, na educação, na criminologia, que são temas, a meu ver, afeiçoados ao ATS em alguma medida. Então, eu gostaria de fazer essa especial menção. E ele tem um pouco da história de quando ela foi presa, e a libertação dela levou ela a ser eleita, porque a Índia ela foi recebida num verdadeiro desfile. A libertação dela foi acompanhada, os indianos são muito devocionais, ela foi tomada como mãe da Índia. Nós conhecemos ela aqui como presidente da sociedade, nós não sabemos como ela é adorada na Índia. Só quem vai lá é que vai perceber isso. Então, eu faço aqui esse destaque de que ela sustentava que primeiro se nutre um ideal. Esse é os ideais da teosofia. Ela vai dizer que só quando o ideal está maduro é que ele pode realmente florescer. Por isso ela adotou a Home Rule da Índia, mas não para fazer de imediato. Ela não estava com pressa. Ela queria que as gerações futuras criassem um espírito de unidade nacional. Eu arriscaria dizer que o Brasil também precisa disso. Eu arriscaria dizer que a unidade, a prece, o mantra da unidade é universal. Se nós não temos unidade e cooperação, se as coisas se polarizam, a energia se esvai entre os grupos e o todo não progride. Então, é uma reflexão que a doutora Besant faz. Eu acho que o momento histórico dessa virada da era de peixes para aquário demanda mais do que nunca os ideais da teosofia de Annie Besant. A outra questão, que é delicada, é que ela conseguiu encaminhar a vida de Krishnamurti para se tornar um destaque, porque ele era um garoto. Vamos traduzir em linguagem brasileira, ele era um favelado. Ele era desnutrido, desdentado, tinha piolhos até nas sobrancelhas, cabeça rapada, não tinha comida. Eu não vou entrar em tudo isso, quem quiser, leia a biografia. Ela viu ele com o apoio de Leadbeater, que clarividentemente disse o futuro dele, e os dois juntos apostaram todas as fichas num garoto que ninguém apostava nada, nem o professor que batia nele com a palmatória. Então, por esse motivo, nós também temos aqui
a Associação Educacional BESA, com a intenção de criar uma escola, em princípio, em Brasília, certo? Porque é o nosso setor, vamos dizer, favorecido pelo terreno aqui, e gostaríamos de trabalhar em conjunção com a Ordem Teosófica de Serviço, porque eu acho que essa parte, se cair nas mãos da sociedade teosófica, como tu bem disseste, a sociedade teosófica não tem condições, por seu estatuto e seus objetivos, de se envolver em causas particulares. É por isso que tem que trabalhar mesmo de forma independente. Claro que sob os auspícios, a orientação e os ideais teosóficos. Mas se a coisa ficar muito presa, a escola jamais vai decorar. Nós nunca teríamos tido uma editora teosófica, os membros achavam que a sociedade ia falir se envolvesse com livros. Hoje tem 200 exemplares publicados. Toda vez que tu queres algo mais administrativo, ter uma missão específica, tu tens que criar um braço específico para isso. A sociedade não é boa para sair da teoria e da neutralidade e tomar uma causa. Então, achei muito bem desenvolvido o que tu disseste. E, no caso do Krishnamurti, a expressão Messias nunca foi dela. Agora eu vou fazer a defesa dela. Ela nunca usou essa palavra. Ela disse veículo do instrutor do mundo. Veículo não é 100% a mesma coisa, não é o Cristo encarnado. De vez em quando, quer dizer, num país como o nosso, que as pessoas compreendem o que seja o espiritismo, e ninguém diria que o Chico Xavier era o Cristo. Ele era o veículo de alguma informação. Então, de novo, foi a imprensa que sujou toda a mensagem. O que ela disse é que o Krishnamurti seria veículo de uma nova mensagem para o mundo, não que ele era o Messias. Isso é a imprensa marrom que disse. E ser veículo ele foi, ele tem 196 obras publicadas em português, que dirá no original. Então, dizerem que ela errou, para mim, não corresponde à verdade. Ela acertou muito bem, ela investiu num garoto que ninguém dava nada por ele, e ele levou uma mensagem para revolucionar a época, uma mensagem além das fronteiras, uma mensagem além dos nacionalismos, uma mensagem pela união e pela paz mundial. E eu acho que ela está em pleno andamento e aposto as fichas em 2029 por uma unificação do planeta sem uso da força, porque ainda estamos sob ameaças no século XXI de uma guerra nuclear na Europa. Não dá para dizer que é gente que não tenha conhecimento ou que seja ignorante no sentido acadêmico da palavra. Agora, se tem ética, então esse é o trabalho da Fraternidade Universal. Me perdoem se eu me estendi, mas eu acho que Anibesa é um tema apaixonante e eu queria dar aqui todos os meus votos de agradecimento à Regina por ter levantado essa bandeira hoje. Muito obrigado. Obrigada, irmão. Valeu. Muito importante saber dessas coisas. Eu também acho um absurdo quando falam mal dela certas coisas, como essa, que errou ela e o Levice. Gente, é a compreensão realmente completamente errada das coisas. Também não se conhecia muito sobre o espiritismo, nem sobre as faculdades. Naquela época não era muito bem ainda ensinado e explicado. Muitas coisas que hoje a gente sabe, ninguém sabia. Então, vamos pensar que também tem a ver com isso, né? Mas hoje não dá para pensar assim, não dá mais. É óbvio que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e acertou sim, como o irmão falou. Acertou, era uma pessoa especial, sim, deixou uma mensagem excelente, maravilhosa, entendeu? Foi veículo de algo maior, com certeza. E então, como é que vão dizer que errou? Não errou, não. Errou, talvez, em como fazer aquilo, mas nunca renegou o seu filho, mesmo nesses momentos de dificuldade. Então, está tudo certo. Ela é maravilhosa, com certeza.
Maravilhosa. E quanto mais a gente escuta, né? Imagina, Ricardo, você não se estendeu, não, dá vontade da gente ficar escutando mais e mais. Como você bem disse, a Regina trouxe esses assuntos que, né, são um pouco polêmicos de uma forma muito corajosa. E a gente sempre tem que olhar, né, a obra, e a obra dela fala por si, né? Ela é de um tamanho, né, que a gente não consegue alcançar. A gente precisa, né, de muita sabedoria, discernimento para estudar a obra dela e compreender a grandeza dessa mulher. Muito obrigada, Ricardo, pela sua contribuição. E nossa irmã Tetê também pede a palavra, por favor. Olha, eu acho interessante, primeiro, boa noite a todos. Eu entrei um pouquinho Boa atrasada. noite. Conversava com a Regina ontem, nós tínhamos que lembrar que o trabalho da OTS, ele começou através da Estrela d'Alva em 1996, na cidade de Cataguases, com a implantação do movimento escoteiro na cidade. O escotismo, uma marca muito importante do trabalho, ele tinha como lema, e acredito que até hoje o tenha, não deve ter mudado, sempre alerta para servir. Esse tema me chamou muita atenção. Eu peguei os meus filhos, 4 filhos, junto com algumas crianças, levei lá para a sede da loja Unicidade, e nós, então, junto com outras crianças, através do livro da Annie Besant, Os Ideais da Teosofia, que foi um dos primeiros livros, eu creio que meus filhos tenham lido, dentro da loja Unicidade, nós os estudávamos. Isso, veja bem, em 1996, quando os meus filhos eram pequenininhos, crianças ainda, junto com os amiguinhos, e dali surgiu a ideia de nós implementarmos na cidade o movimento escoteiro. Então, eu fui a Juiz de Fora e conversei com um grupo de escoteiro, com os chefes do movimento escoteiro de lá. Então, os levamos para Cataguases, conversamos, fizemos diversas palestras, e daí os meus filhos foram lobinho do movimento escoteiro, parece-me que o Ricardo também participou desse movimento lá em Porto Alegre, e a gente tem que lembrar que a bandeira da OTS está nesse movimento. Acho muito importante porque é um movimento internacional e que no Brasil ele ainda existe, não se tem ouvido falar tanto nele, mas é um movimento que está muito ligado ao trabalho que foi realizado pela nossa amada Annie Besant. Para mim, é uma das autoras mais expressivas, poéticas, ela tem o dom da palavra. A Annie Besant sempre me chama muita atenção, e as obras que mais se estuda na teosofia com mais leveza, eu creio que seja a obra da Annie Besant. A Regina, com certeza, depois eu vou ouvir a gravação, deve ter feito uma bela explanação, bem como o nosso querido irmão Ricardo. E na época que nós fizemos o movimento escoteiro lá na cidade, o irmão Murilo Nunes de Azevedo tomou conhecimento, não sei através de quem, por mim, não, com certeza não foi, e me pediu meu endereço, mandou-nos um telegrama parabenizando-nos pela iniciativa. Então, fica aí uma ideia que vocês possam levar para suas cidades, esse movimento escoteiro que está na onda do nome, sempre alerta para servir. É essa a minha contribuição. Eu agradeço pela oportunidade. Gratidão, Tetê. Eu não entendi uma coisa. Ele ainda existe, esse movimento em Cataguases? Eu não sei, porque eu saí de Cataguases fazem 23 anos, Raquel. Não vou saber te responder. Muito interessante. Às vezes a gente podia descobrir, né? Linda essa iniciativa. Talvez eu tenha canais, porque é um trabalho belíssimo, né? Maravilhoso. Uhum. E em Juiz de Fora, eu posso saber a quantas andam, porque na época eu fui a Juiz de Fora, conversei com centros do movimento escoteiro, tive que fazer o juramento, prestei o juramento à bandeira, para que eu pudesse, então, participar como instrutora do movimento escoteiro, lá na cidade, e através de Juiz de Fora. Fica aí uma sugestão para que as cidades possam, através do movimento escoteiro, divulgar a obra tão bonita da Ordem Teosófica de Serviço. Quem sabe você nos ajuda aí. Que coisa linda, dar continuidade a esse trabalho. Parabéns.
Cláudio. Oi, boa noite a todos, ou boa tarde, não, boa noite já, né, gente? Já é boa noite. Obrigado por me dar a palavra. É interessante o ponto que Ricardo levantou. Quem critica deve fazer melhor, né? Eu vou trazer até o ponto bíblico, né, que a boa árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, assim, que a gente observe os frutos, né? As pessoas que se propõem a um trabalho, né, elas muitas vezes sofrem o ataque das sombras, né? Vamos dizer assim, vamos pensar dessa forma. E essa pessoa tem que ser muito forte, muito determinada no objetivo criado. A visita do presidente Otávio Marquezine na loja Blavatsky, ele fez uma fala bastante interessante sobre da necessidade do serviço à humanidade. No meu entendimento, ele abriu os braços assim de forma bem ampla ao trabalho da OTS junto à Sociedade Teosófica. Como nossa linha, né, Regina, a gente tem uma afinidade nesse sentido, a gente procura a ação, né? E acredito que isso é uma fala verdadeira, né? Pelas obras vos reconhecereis. Tantas outras pessoas, né? Eu que estou muito dentro também do movimento espírita, eu vejo às vezes o Divaldo Franco ser duramente criticado, mas quem teve a oportunidade de conhecer o trabalho dele na Bahia fica calado. Ele pode, sabe, ser, né, até não ser uma santa, a palavra até do Ricardo, assim, fulano não é um santo ou não é uma santa, mas há um trabalho, né? E o trabalho é que fala por nós. Então, eu apoio muito o movimento da UTS e fiquei feliz com o número de pessoas hoje presentes e fiquei muito feliz com a visita do Ricardo Marquezine, que também enfatizou o serviço à humanidade é um caminho que a sociedade teosófica deve seguir. Gratidão, Regina, pela apresentação. Ricardo, obrigado pelo gatilho que me despertou e pela presença de todos vocês. Beijo no coração, Regina. Sempre bom te ver, né? Deve ser uma relação assim de vidas passadas, né? Essa coisa que a gente enfim, fica emocionado toda vez que eu vejo você. Um beijo no coração, Raquel, Tereza. Obrigado vocês. Excelente semana para nós. Sim, e como eu falei no início, né, o Otávio ele ia estar presente aqui, mas ele teve um impedimento, contratempo, e infelizmente ele não pôde estar. Mas também quero agradecer a Regina e a todos os presentes aqui, enorme gratidão e falar desse assunto, né, aquece o meu coração. Essa mulher é realmente muito inspiradora e, apesar de tanto tempo, né, a obra dela continua. Imagina, né, a OTS está cada vez mais viva e presente dentro da sociedade teosófica, né? Gostaria de saber se mais alguém quer fazer algum comentário para a gente encerrar. Eu só agradeço a vocês todos que estão aí. Foi muito bom nós lembrarmos dela. E meus parabéns a Tereza, a você, Raquel, pelo trabalho também que vocês vêm fazendo, bem na linha da OTS mesmo. E é isso. Nós somos poucos, mas nós temos que perseverar nesse caminho que foi aberto por ela, Anne Beth. Obrigada, irmã. Não estava combinado, mas eu gostaria de saber se o nosso irmão Ricardo poderia fazer uma meditação de encerramento Só se desse for a retiro. mantra da unidade de Anne Beth. Ah, Pode maravilha! ser? Claro, perfeito. Vamos observar, então, uma postura ereta para liberar a nossa respiração, as costelas sustentando o nosso peso, distribuído de forma equilibrada, com a respiração dessa forma liberada, suave e profunda. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges
na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Nos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Todos os seres sejam felizes, todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namastê. Muita luz para a Anibesa nesse momento, a nossa gratidão. Maravilha. Então, encerramos assim, irmãos, mais um encontro na sala de estudo da OTS. Gratidão, Ricardo, gratidão, Regina, Tereza, Fernando, que nos ajudou nesse trabalho de hoje, e a todos os outros que estão aqui compartilhando desse momento maravilhoso, que é em homenagem à nossa irmã, essa grande irmã, que nos inspira. Boa noite.